Olá, mais uma vez bem-vindos. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo sobre os fenômenos e incêndios. Hoje nós vamos falar sobre boil-over. Mas antes disso, quero fazer alguns esclarecimentos rápidos, né? Os nossos vídeos, tanto esse como os anteriores, eles não têm a pretensão de forma alguma de esgotar o assunto. A ideia aqui é criar um material ilustrativo complementar ao que é estudado em sala de aula. E para aqueles que não estudam propriamente esse assunto, poder ter a compreensão de uma forma resumida do que nós estamos falando, né? A ideia não são vídeos longos, são vídeos curtos, para que possa causar interesse, né? Para que as pessoas não fiquem cansadas de ver um vídeo tão longo assim, né? E peço até que consultem, né? Quem estiver agora vendo esse vídeo, consulte os vídeos anteriores, porque algumas coisas que nós falamos agora têm relação com o que nós estudamos anteriormente, ok? Então nós vamos agora dar início ao assunto de hoje, que é o fenômeno conhecido como boil-over. Então vamos agora à definição. Então, boil-over é o evento que ocorre num incêndio em determinados óleos em recipientes abertos quando, depois de um longo período de queima, produz-se um aumento repentino da intensidade do fogo associado com a projeção, ou seja, a expulsão do óleo em chamas para fora do recipiente. Conhecida a definição de boil-over, vamos a alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, a NFPA 30 é uma norma americana, né, que trata de líquidos combustíveis e inflamáveis. É o código americano que trata de líquidos combustíveis inflamáveis. Embora seja uma norma norte-americana, ela tem um reconhecimento internacional. Com relação à definição, o boil-over não tem uma tradução literal para o português. Então, se nós utilizarmos então uma tradução técnica para o português, seria ebulição turbilionar, que é o termo que é utilizado na língua portuguesa. Então, como que ocorre um boil-over? Muito bem, para que ocorra um boil-over é necessário que haja um recipiente aberto, aí nós podemos falar de pequena ou grande escala, um óleo de baixa densidade e normalmente alta viscosidade e água. Nós sabemos que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Numa situação de fogo, esse óleo pode atingir temperaturas muito acima do ponto de ebulição da água, fazendo com que essa água, que deve ficar abaixo da camada de óleo pela diferença de densidade, então atingindo-se ali temperaturas bem acima do ponto de ebulição da água, teremos então uma vaporização bastante extensa e rápida, criando um turbilhão, daí vem o nome ebulição turbilionar, jogando então todo esse óleo para cima, criando então ali um cogumelo de fogo, né? Nós sabemos que a água vaporizando, né, quando ela muda de estado físico, aí ela vaporiza, ela se expande cerca de 1.700 vezes o seu volume. Então aí a gente tem uma ideia da violência com que o fenômeno acontece.
Eu acho que esses vídeos falam por si, né? Toda a explicação ali fica clara quando a gente vê um vídeo desse em câmera lenta de alta qualidade. Então vamos agora fazer uma pequena divisão, né? Vamos subdividir aí o que nós vamos falar. Vamos começar falando sobre incêndios em tanques. Depois nós vamos falar de incêndios domésticos. Aí nós vamos ver o fenômeno sobre as duas perspectivas. Então, iniciando sobre a perspectiva do incêndio em tanques, é bom que a gente leve em consideração que áreas de armazenamento onde haja óleos de alta viscosidade, baixa densidade, é necessário que haja um planejamento para o enfrentamento de um possível boilover. Então nós temos que pensar num tripé da segurança aí, que é um projeto e instalação de acordo com o risco, né, bem dimensionado para aquele risco, um plano de intervenção muito bem elaborado e principalmente, né, um treinamento das equipes de combate. Então esses três pontos, né, esse tripé é fundamental para a proteção das áreas que sujeitas a esse fenômeno. Muito bem. Como nós sabemos, né, os líquidos eles queimam em superfície. E líquidos sujeitos à ebulição turbilionar não são diferentes, eles queimam em superfície. O que acontece é que temos que nos atentar para que a água seja utilizada nesses casos somente para o resfriamento. Então, o resfriamento do tanque em chamas, no costado, e tanques laterais. Isso nós podemos ver mais à frente quando tratar especificamente de resfriamento. E o agente extintor adequado para esse risco é a espuma mecânica. A espuma mecânica leva esse nome justamente porque ela é obtida de forma mecânica. É uma solução com água e líquido gerador de espuma, mais o ar, o batimento e a formação da espuma. Por isso o nome espuma mecânica. Como ela tem uma menor densidade, ela é lançada sobre o líquido e permanece sobre a superfície do líquido, eliminando então o risco do boilover. Só um detalhe, quando a gente ouvir falar em espuma química, é uma espuma gerada por uma reação química. Então, em incêndios de grande porte, ela não é utilizada. Ela havia essa possibilidade quando havia os extintores de espuma química, que hoje, inclusive, estão abolidos. Então, a utilização de espuma é o agente extintor mais adequado para esse risco. Dessa forma, devemos evitar a todo custo lançar água diretamente sobre a superfície do líquido, porque essa água, como nós sabemos, ela tem uma densidade maior, ela vai para o fundo do tanque, então gerando o risco de um boilover. Outra consideração importante sobre essas áreas de armazenamento de óleos combustíveis é que as equipes que são treinadas para efetuar o combate utilizem todo o EPI adequado para isso, né? Proteção total, cabeça, membros, tórax, ou seja, o corpo todo, né? Inclusive proteção de nuca para evitar aí queimaduras graves no caso de ocorrência de um fenômeno como esse. Temos que ter também o cuidado com o isolamento da área, né? Um tanque sujeito a boilover durante ali as suas atividades, né? E até dentro do seu plano de intervenção deve prever ali uma área de isolamento bastante extensa. Então, para ilustrar agora especificamente o incêndio em tanques sujeitos justamente com produtos sujeitos ao boilover, nós vamos apresentar aí a seguir dois vídeos sobre incêndios reais, né, que aconteceram aí. Esses dois vídeos aconteceram, esses fatos aconteceram nos Estados Unidos. No primeiro vídeo é muito claro, peço que vocês prestem atenção, o transbordamento do líquido em chamas, né? Quando ocorre o boilover, a imagem mostra claramente o líquido em chamas sendo jogado para fora de uma forma bem clara. O outro já um pouco mais distante, né, com a filmagem um pouco mais distante, um porte bem maior, também é um fenômeno boilover, já de grandes proporções. Então vamos
acompanhar aí esses vídeos para a gente ter uma noção do potencial de risco desses casos. Vejamos nessa animação como ocorre o fenômeno. Durante as atividades de combate a incêndio, na medida em que a água é lançada sobre o incêndio, ela vai para o fundo do tanque, abaixo da camada de óleo, juntamente com a água residual. Durante o desenvolvimento do incêndio, a elevação da temperatura, ao atingir a camada de água com uma temperatura bem acima do ponto de ebulição, essa água vai se vaporizar instantaneamente, cerca de 1.700 vezes o seu volume, jogando todo o óleo incandescente para o alto, formando então um cogumelo de fogo, colocando em risco as ações de combate a incêndio no local. Então, feitas as considerações aí sobre os boilovers em tanques, vamos falar agora sobre o boilover doméstico. É isso aí, boilover doméstico. Vocês já devem ter visto. Aquelas fritadeiras ou aquelas frigideiras com óleo bastante quente, quando elas pegam fogo, né? Então a gente vê ali o fogo na frigideira ou fogo na fritadeira. Então ali nós temos uma condição propícia para um boilover. Só que a característica é um pouco diferente. Por quê? Porque a lâmina de óleo ela é muito pequena e a temperatura já está extremamente alta, ou seja, o óleo, a gordura, ela já está em chamas, ou seja, uma temperatura bastante alta, bastante acima do ponto de ebulição da água, né? Lembrando que é de 100 graus Celsius. Então estamos com uma temperatura muito maior. Então, se porventura a cozinheira, a dona de casa ou a pessoa que estiver próxima ousar jogar água sobre essa frigideira ou sobre essa fritadeira, ela corre risco de ter queimaduras graves, é um risco muito grande. Então o que acontece? Quando ele lança essa água sobre aquele óleo, sobre aquela gordura em chamas, devido à alta temperatura, há uma vaporização instantânea daquela água. Todo aquele vapor automaticamente, como nós já falamos, se expande muito violentamente, vai lançar em todo o ambiente óleo em chamas. Tudo que estiver próximo a ele vai se incendiar, inclusive as pessoas. E aí queimaduras aí, graves, muitas vezes queimaduras até acima de 40% do corpo, da área corpórea. Pode levar inclusive à morte. Então há de ter um cuidado muito especial com esse tipo de ocorrência. Então eu vou colocar um vídeo que foi feito aí nos Estados Unidos com orientação sobre um procedimento básico em incêndio em fritadeiras ou frigideiras, onde haja então gordura e óleo em chamas. Muito cuidado com isso, é importante que as pessoas sejam orientadas, porque é um acidente doméstico, e é um acidente doméstico infelizmente comum. Então vamos ver esse vídeo e depois nós fazemos outros comentários, porque nós vamos mostrar também que existem agentes extintores próprios para serem utilizados em óleos vegetais e gorduras em combustão. Esse produto é o acetato de potássio, né? Esse produto ele é aspergido sobre o óleo em chamas e ele tem um efeito de saponificação. Então ele saponifica, impedindo que o fogo continue se propagando, né? E ele pode ser aplicado por um aparelho extintor portátil ou por um sistema fixo instalado em coifas,
né, em cozinhas, principalmente em cozinhas industriais. Eu vou mostrar um vídeo também sobre isso para que a gente saiba como que funciona essas ações de combate com um agente específico para esse risco. If your chip pan catches fire, don't panic. Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. The Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System from Pyrochem. The Kitchen Night 2 is an appliance-specific fire suppression system designed for restaurant cooking appliances, hoods, and ducts. Each cooking appliance is protected with nozzles, carefully aimed at the optimum point to suppress the fire. In the event of a fire, the Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System is actuated either by the manual pull station or the fusible link detection system located in the hood. The fusible links are carefully installed and positioned in each duct area and over each hazard. When the temperature rating of the fusible link is reached, it separates, releasing tension on the wire connected to the mechanical control head, located remotely or on the pressurized agent tank. This action initiates electric power shutdown and the mechanical control head to release tension to a separate wire that triggers the gas valve to shut off. Simultaneously, the system is actuated as a pin punctures the small CO2 cartridge within the mechanical control head. The cartridge pressure opens the agent tank valve, allowing the wet chemical agent to flow freely throughout the piping network. The Pyrochem wet agent is then discharged onto the hazard from nozzles with specific spray patterns for maximum coverage. Once the wet agent is applied, it forms a vapor securing blanket to prevent the possibility of fire reflash. To complement the Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System, a Pyrochem Kitchen 1 K-Class extinguisher is placed close to the appliances along the path of egress for added safety. This extinguisher contains the same effective Pyrochem wet chemical agent as the Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System. Protect your investment with the Pyrochem Kitchen Night 2 Restaurant Fire Suppression System. Então, como vimos aí, é muito grave, né, esse tipo de ocorrência, né? A própria narradora de um dos vídeos lá, ela é a vítima desse tipo de acidente. Só complementando, então, a informação acabei não falando, né? O ponto de combustão do óleo de soja, né, que é aquela temperatura que ele entra em combustão, é de 440 graus Celsius. Então veja, se aquele óleo de soja está pegando fogo, ele já está numa temperatura muito acima da temperatura do ponto de ebulição da água. Então veja a gravidade, né, de se lançar água sobre um óleo em chamas. Muito bem, então eu agradeço mais uma vez a atenção, a companhia, né, de vocês, e convido aqueles que gostaram que cliquem aí no gostei e compartilhem nas suas redes sociais. E temos outros vídeos no canal também, que nós já fizemos aí, que se interessar, se for do interesse aí do pessoal que trabalha com segurança contra incêndio, assista também os vídeos anteriores, e daqui para frente nós faremos então a complementação. Nós vamos falar no próximo vídeo sobre o fenômeno do Believe, né, que é um outro fenômeno que acontece em incêndio, e depois partilhamos aí para a área mais específica para a engenharia, ok? Então, muito obrigado, tenham aí uma boa semana.